Olá, boa noite. Meu nome é Érica, sou trabalhadora do Grupo Espírita André Luiz e estou aqui para a gente fazer o nosso Evangelho no Lar. Queria só dar um recadinho, dizer para vocês que a campanha dos alimentos continua. Então, se vocês puderem ajudar, pode ser alimento físico, pode ser dinheiro. A gente está ajudando muitas instituições, muitas pessoas que estão realmente necessitadas, precisando neste momento de muita dificuldade que nós estamos vivendo, tá bom? Lembrando também que nós estamos com muitas atividades online, né? Nós temos o Evangelho, nós temos as palestras aos domingos às 8 da noite, temos a evangelização, a mocidade, o ESD, a oficina de sentimentos, temos o curso da Joana de Ângeles, o ESD é o estudo sistemático da doutrina, nós temos o 1, o 2 e o 3. Então tem muitas coisas acontecendo online, tá bom? Sobre a reabertura, nós ainda não resolvemos, não decidimos, estamos avaliando certinho e publicaremos tanto no Instagram quanto no Facebook todas as resoluções, tá? Mas por enquanto estamos online e hoje vamos fazer o Evangelho juntos, eu com vocês. Eu queria convidá-los então para a gente fazer a nossa prece inicial, com muito carinho, com muita harmonia, lembrando que você está trazendo essas energias para sua casa, as energias dos benfeitores, dos mentores, dos espíritos de luz, dos amigos. Então vamos acolher essa oração e esse evangelho, percebendo a mudança de vibração, percebendo tudo que de bom que você já vai estar trazendo para o teu lar, para tua casa, para tua família com esse evangelho. Eu gosto sempre de falar da importância de fazer o evangelho sempre, de ser um evangelho contínuo, de você estar fazendo toda semana. Eu não sei se você faz com a tua família num outro horário, depois faz com a gente aqui na quarta-feira, mas se fizer isso, maravilhoso. Se fizer só de quarta-feira aqui com a gente também tá bom, mas assim, quanto mais, o evangelho nunca é demais. Então, quanto mais fizer, melhor. E é muito importante esse momento da gente estar com Deus e trazer esse amor para nossa casa. Eu já contei em algumas palestras minhas, a espiritualidade fala que casa que faz evangelho tem uma plaquinha assim na frente contando o horário do evangelho, o dia, para quando os espíritos que estiverem precisando ouvir, levar alguém para ouvir também, possam saber que podem ajudar, que podem levar, que ali vai ter ajuda, vai ter a palavra, vai ter aquela energia. Então é realmente assim, é um compromisso que a gente assume bem grande com a espiritualidade, mas ao mesmo tempo a gente também recebe muitas bênçãos. Então vamos fazer uma prece inicial? Lembrando que o vídeo fica gravado aí no Facebook e eles sobem também pro YouTube, tá bom? Então vamos fechar os olhos, eu convido vocês a respirar profundamente. Assumir uma posição confortável na cadeira, elevando os nossos pensamentos ao Pai, a imagem de Jesus, acalmando os nossos pensamentos, deixando tudo que é de fora fora, que é de interno, do interno no interno. Rogando ao Pai, rogando aos nossos mentores, espíritos de luz, que estejam conosco neste momento, auxiliando na palavra, para que tudo que a gente agora for estudar, ouvir, faça realmente adentrar na nossa alma, encontrar alicerce, fazer morada, fazer a diferença na nossa vida, iluminando os nossos pensamentos, atitudes e caminhos. E assim possamos também ser instrumentos e servir, auxiliando também a cada um. Pai, agradecemos
agradecemos a oportunidade da doutrina, do Evangelho, a Tua Palavra, o Teu amor, que possamos vivenciar cada dia mais, com mais fé, esse amor. Gratidão, Pai, pelo dia de hoje e por tudo. Que assim seja. Bom, o Evangelho de hoje é Coragem da Fé. Eu gosto muito de falar de fé, até a minha primeira palestra, há muitos anos atrás, foi sobre fé. Eu falei sobre a fé que move montanhas. E até hoje eu me lembro muito bem desse dia, o tanto de emoções que eu senti. Então a fé é algo que para mim é muito importante. Ela costuma ser tema de, mesmo que não seja o tema da palestra, ela sempre acaba entrando nas palestras. Então eu estar fazendo esse Evangelho, Coragem da Fé, para mim é muito bacana. E aí, falando de fé, o que a gente pensa de fé? Os espíritos contam uma história que uma menininha chegou pro pai e falou: papai, o que é fé? E o pai ficou pensando: olha, eu preciso pensar para te responder. E ficou pensando. Passaram-se alguns dias, a casa tinha um porão. Aí ele desceu no porão assim, apagou as luzes e falou: filha, vem aqui, desce aqui no porão. E aí ela falou assim: papai, mas eu não tô te vendo. Ela falou: você tá me ouvindo? Tô, então vem vindo. E ela foi descendo, papai, tá escuro, tô com medo. Não, papai tá aqui. Aí ela chegou num ponto da escada, ele falou assim: papai tá aqui, papai se joga. Falou pra ela: se joga. E ela: papai, eu tô com medo. Ela: se joga, eu tô aqui. E aí ela se jogou e ele pegou ela nos braços naquela escuridão. E isso vem muito da fé, do quanto a gente tem que dar um passo sem conhecer, sem entender, muitas vezes sem ver, mas com aquela certeza dentro de nós. E é sempre muito, muito importante falar que a fé ela pode ser trabalhada. A gente nasce, às vezes, uns com mais fé, outras com menos, mas ela pode ser trabalhada, pode ser desenvolvida. A gente pode trabalhar a fé principalmente através do trabalho amoroso. Essa fé através do trabalho voluntário, amoroso, o trabalho nos auxilia muito nesse desenvolvimento da fé. Então vamos lá. Vamos fazer o Evangelho. Gente, lembrando que é o capítulo 24, tá? Não coloquei a candeia sobre alqueire. O item 13, Coragem da Fé. Vamos lá, todo mundo aí lendo junto comigo. Quem está aí, quem vai ler depois também, tá bom? Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que estás no céu. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei, também eu mesmo, diante do meu Pai que estás no céu. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na do seu Pai e dos anjos, e dos santos anjos. A coragem das opiniões sempre foi considerada entre os homens porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, os quais se expõe quase sempre àquele que não teme confessar claramente as ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sua opinião e em renegá-la. Mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Eu, quando comecei a ler isso, não consegui deixar de pensar em alguns exemplos que a gente pode dar de não fuga, de coragem, de autenticidade, mesmo que custasse o combate da vida. E lembrei dos cristãos que eram jogados nas arenas para serem devorados pelos leões. Os espíritos contam que, olha que interessante, gente, como a fé é. Porque antes deles serem jogados, eles eram testados, né? Então, se eles negassem Jesus, eles não eram jogados aos leões. E se eles afirmassem a fé deles em Jesus, eles eram. Isso naquela perseguição imensa que teve aos cristãos. E aí as mães iam com as crianças nessas arenas ser devoradas pelos leões
E os espíritos contam que muito antes das feras chegarem, eles já eram desligados. Diz que naquele momento que ia acontecer aquilo, muitos espíritos que eles já conviviam apareciam, se manifestavam e desligavam os cristãos, e eles não sentiam absolutamente nada. Aí na espiritualidade diz que alguns falaram: nossa, se eu soubesse eu não teria negado Jesus. Mas e aí? Qual mérito teria? Como seria essa fé? Essa crença? Porque a crença, a fé ela vem de uma autenticidade, de viver aquilo que eu acredito. E eu não tenho como viver diferente daquilo, porque quanto mais a gente viver a nossa verdade, mais seremos autênticos. E mais autênticos viveremos mais a nossa felicidade mesmo. A autenticidade, pessoal, é um atributo de almas muito nobres. E não é, quando eu digo, não é uma autenticidade daquela assim, eu vou dizer o que eu penso, não tô nem aí magoar ninguém, não é isso. É a autenticidade de viver a nossa verdade, de viver conforme a nossa filosofia, de viver conforme o bem, de viver conforme a gente acredita. E aí, esse acreditar está a nossa fé. Um outro exemplo que eu lembrei também foi de Joana d'Arc, que diz que quando estava para ser queimada, ela também foi, os anjos, os espíritos que chegaram em volta dela também falaram para ela olhar para cima, e aí estava começando o fogo, ela olhou e em pétalas de rosas em forma de água, e ela não sentiu absolutamente nada. Quantas vezes, pessoal, eu pergunto a vocês, a fé está salvando você? Quantas vezes a fé já te salvou? E quando eu digo a fé, eu não falo a fé só naquele momento que tem aquelas atribulações imensas, que a gente para tudo e suplica a Jesus e ora e reza e faz milhões de coisas naqueles momentos de mais extrema dificuldade. A gente vai se fortalecendo naqueles pequenos momentos. Então, como é que a fé tá na tua vida, nos pequenos momentos? Como é que você tá na hora que você vai falar com alguém, na hora que você vai julgar, na hora que você vai ouvir uma pessoa? Como é que tá no trato com a tua família? Como é que você tá desenvolvendo isso? A tua fé já chegou a um grão de mostarda? Porque Jesus disse que se chegasse a um grão de mostarda, você teria o poder de transportar uma montanha a outra. É o poder que nós temos. Os nossos pensamentos têm, como diz Kardec, forma os pensamentos. A gente forma os pensamentos, a nossa realidade. E aí você imagina uma fé, que é um pensamento muito poderoso. É um pensamento que pode modificar absolutamente tudo, que transforma toda a nossa vida, que nos dá sentido, que nos acalanta, que faz com que a gente acalme, tenha paz, paciência, que faz com que a gente realmente consiga viver nesse mundo de tantas dificuldades e tantas atribulações com paz, com mais paz, porque a gente acredita que tem um Criador, que tem um Pai, que tem Jesus, que tem um mundo aí que a gente não vê, um mundo espiritual descortinado aí, que um dia será descortinado, e esse mundo vai estar nos aguardando conforme as nossas obras. Então, e o quanto... deixa eu ler mais um pouquinho, que eu continuo falando. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da doutrina, dizendo que se alguém se envergonha de suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o estiver renegado. Que aquele que o confessar diante dos homens o reconhecerá diante do Pai, que estás no céu. Em outros tempos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta,
que guardam para si mesmo, mas que escondem com medo que lhe cause prejuízo neste mundo. Enquanto que, colocando a verdade acima dos seus interesses morais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o futuro dos outros. Quantas vezes a gente tem medo de falar das nossas crenças, de falar do que a gente acredita, de falar da nossa fé, porque a gente tem, às vezes, receio de ser ridicularizado, das pessoas agirem com sarcasmo, porque muitas vezes ainda tem muito preconceito, ainda tem a minha fé é melhor que a sua, a minha religião é melhor que a sua, o que eu penso ou o que eu não acredito, e muitas vezes a gente silencia e não fala nada. Mas e se a gente começasse a falar as coisas que realmente sintonizam conosco, que realmente expandem na nossa alma, no nosso coração? E mais importante, gente, quando a gente começar a falar a nossa verdade. Por que eu digo a nossa verdade? Porque eu já falei muitas vezes isso, mas eu gosto de falar. Quando a gente fala sobre coisas que a gente não vivencia, a gente fica muito chato. Porque as pessoas sabem que a gente não tá falando a verdade. Então a gente fica, muito chato, aquela pessoa que gosta de dar sermão. Agora, quando a gente fala de coisas que a gente vive, se você é uma pessoa que as pessoas convivem e percebem que ouve, que perdoa, que cede, nos seus pequenas coisinhas, que tenta contemporizar, que trabalha com empatia, com compaixão, as pessoas, como é a sua vida, elas vão querer entender um pouquinho e vão te ouvir. E mesmo aquelas que fingem que não ouvem, que dão as costas, se você estiver falando da tua fé de verdade, da fé que você vive, verdadeira, você vai estar sim plantando, nem que for uma sementinha nessa pessoa aí. Então, quantas vezes a gente guarda pra gente, mas a gente poderia, se a gente estiver falando da nossa verdade, dos nossos testemunhos de fé, quantas vezes você passou por dificuldades e a tua fé te ajudou, e como é que foi isso? Como foi a tua chegada no centro? Como isso modificou a tua vida? Como a doutrina transformou você? Como a crença na doutrina, como a fé mudou a tua vida, a tua forma de lidar com as coisas, a tua forma de viver e assim a tua realidade. Então, lógico que tem hora, lugar, você não vai sentar num bar e contar isso e ficar doutrinando. Tudo tem hora e tem lugar, é claro. Mas assim, é viver a tua vida aceitando realmente a tua verdade, a tua filosofia, os teus princípios, Jesus. Só um minutinho, gente. Pessoal, vocês vão sair aqui na gravação. Desculpa, gente, tava uma converseira. Eu pedi para ficar em silêncio. E, por fim, 16. Assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão um desenvolvimento e a aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirige as palavras de Cristo. Semeiam sobre a terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Quantas pessoas vieram antes de nós em relação à doutrina que tiveram que ser corajosas, que tiveram que dizer que eram espíritas e que hoje abriram um caminho para que a gente tenha menos preconceito, para que a gente possa falar com mais abertamente e inclusive para que as pessoas olhem com muito carinho para a nossa doutrina, mesmo quem não professa a nossa fé. Porque vê o trabalho sério, né, da nossa doutrina, o trabalho na caridade, no amor, na abnegação, o desinteresse financeiro. Então, assim, nós somos hoje muito queridos. Você vai, eu sou espírita, a doutrina espírita, a maioria, nós temos ainda preconceitos, mas já muito menos. E como é que a gente foi desfazendo esse preconceito? Através da ação no amor, a ação honesta no amor, né? O trabalho voluntário, o trabalho abnegado e a palavra em ação, né? A gente vai dando conhecimento e através desse conhecimento a gente vai fortalecendo a nossa fé, porque é isso que a doutrina faz com a gente. A gente tem a fé pequenininha e aí a gente vai tendo conhecimento da doutrina, vai conhecendo mais e vai fortalecendo
a nossa fé. Vai trabalhando no amor, vai estudando, vai crescendo, a nossa fé vai aumentando e aí a gente vai, pelo menos eu acredito nisso, tendo mais coragem ainda nessa fé, de dizer o quanto ela transformou a nossa vida, o quanto é importante pra gente e começar a contar para as pessoas aí o tanto que pode também ajudar elas. Às vezes as pessoas estamos num momento muito difícil, às vezes estão muito desesperadas, muito ansiosas, com medo, e a doutrina pode ajudar, não só a nossa doutrina, né? Eu falo eu sei que tem muitas religiões que são muito bacanas, que ajudam, que acalentam, que auxiliam, mas a gente fala daqui do que a gente conhece, do que é nosso, do que a gente vivencia. E pela minha experiência no centro, como atendente fraterna, como palestrante, eu posso dizer o tanto que muda a vida das pessoas. Muda por quê? Porque muda a forma delas olharem para as coisas e vai mudando assim todo o entorno, todo o redor e fortalecendo essa fé. É isso que eu queria falar para vocês hoje e continuem fazendo o evangelho, sigam aqui a gente ou façam em casa, mas é muito importante a gente ler, fazer essas leituras, meditar. Eu não sou dona da razão, ninguém é dono da razão. A gente quando faz o evangelho, são considerações do que eu tô pensando, do que eu já estudei, do que eu acredito. Aí o outro que estiver conversando comigo pode acrescentar um pouquinho, sem acusações, sem isso foi pra você, porque isso é sempre para todos nós. Isso é importante da gente lembrar. Isso é sempre para todos nós, tá bom? Então vamos agradecer a oportunidade do evangelho, para que a gente possa ter a nossa fé fortalecida, para que essa fé possa crescer, desenvolver e seja nosso amparo e nosso alicerce. E a gente aproveita esse momento para enviar para todas as pessoas que estão necessitadas, desesperadas, com medo, todos os animaizinhos, todos os seres vivos deste planeta. Nós enviamos o nosso melhor, a nossa energia mais pura e mais sincera, a nossa maior energia divina, para que vocês possam receber, ser amparados, para que a fé seja fortalecida e a esperança cresça. E assim, aos poucos, a gente possa modificar cada um de nós para melhor e caminhando para a melhora do nosso planeta. Que assim seja, Pai, hoje e sempre. Então, gratidão por estarem comigo aqui no Evangelho. Espero que tenham, de alguma forma, pensado um pouquinho sobre isso, que tenham, de alguma forma, tocado vocês e que vocês sintam essa energia de amor e de luz que o Evangelho emana. Obrigada, gratidão. Nos vemos por aí. Boa noite. Boa noite, Mila, Andréia. Boa noite a todos, queridos.